Louvado seja Deus. Vamos de mais uma live. Hoje iremos falar sobre falso profeta. De acordo com Mateus, capítulo 7, versículo de número 15, que vai dizer a seguinte mensagem: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meus queridos, a gloriosa palavra de Deus fala sobre o falso profeta. Como é que nós viemos a detectar? Como é que nós viemos a conhecer o falso profeta? Este versículo está bem claro e nos alerta, vinda da parte de Cristo, vinda da parte do Senhor Jesus Cristo, este alerta: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você sabe o que significa ser lobo devorador? Você sabe o que significa ser um falso profeta? Você sabe o que significa ser um anticristo? E tudo isso nós vamos falar das grandezas de Deus de acordo com esta palavra. O falso profeta, a Bíblia nos afirma que ele vem até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que é que significa ser um lobo devorador? Vemos em muitos lugares, nós observamos em muitos lugares, mesmo dentro de denominações, lobos devoradores que estão extorquindo a ovelha do Senhor, lobos devoradores que estão enganando o povo de Deus, através de ensinamentos por causa do dinheiro, por causa da cobiça, por causa da avareza. Sabemos nós que por fora, a gente olhando para essas pessoas que se dizem cristãos, nós não iremos detectar algo diferentemente de uma ovelha. Mas o que nós iremos observar, que realmente ela se aponta para um anticristo, um falso profeta, é pelas atitudes, é pela carnalidade, pela carnalidade humana, pela avareza, por pregar o Evangelho, mas ele estipula um valor para pregar o Evangelho. Então, essas pessoas que fazem tais coisas, elas não estão compromissadas com o Evangelho. Elas não estão compromissadas com as almas que o Senhor Deus nos colocou para que nós possamos apacentar. Ela está mais preocupada com os seus bens financeiros. Interiormente são lobos devoradores, significa que quando alguém ministra a palavra de Deus, mas este alguém que ministra a palavra de Deus, ele for avarento, só ministra se tiver um crachê de um preço X. Sabemos nós de cara detectar que este é um falso profeta. Pois a palavra de Deus diz que certa vez Jesus Cristo enviou 72 discípulos. E diante desses 72 discípulos, Jesus Cristo enviando disse: ide diante das ovelhas perdidas. Pregai o Evangelho diante dessas ovelhas perdidas. A Bíblia diz que aquele povo não era para levar mantimento, alforje, que é bolsa, cinto, sobre os seus lombos, não levar duas vestimentas, não levar dinheiro dentro de suas bolsas, porque aonde que ele ia repousar, aquele povo que foi enviado diante das ovelhas perdidas, aonde eles iam repousar, ali ele tinha mantimento, porque alguém ia reconhecer que recebeu um profeta com o nome de profeta, recebeu um ministro do Evangelho como o ministro do Santo Evangelho de Deus. Aquelas pessoas que iam recolher na sua casa, eles iam entender
que aquele profeta era um profeta de Deus e que não iria passar necessidades na sua casa ou na sua terra. E então a palavra de Deus diz que quando nós viemos a transmitir a palavra de Deus, nós devemos que transmitir gratuitamente. Não deveremos que estipular valor. Então, se nós estipular valor para se pregar o Evangelho de Deus, nós já estamos fazendo parte de lobos devoradores. Pois o versículo diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E os lobos devoradores estão por aí, tentando extorquir, tentando puxar para si bens, fundos financeiros, para usufruir do bom e do melhor à custa das ovelhas do Senhor. E não é bem assim. E não é desta forma. Por incrível que pareça, já se espalharam no mundo, no Brasil afora, muitos falsos ensinadores, muitos anticristo, que é necessário que se levante, que a palavra de Deus diz. É mister que isso venha acontecer. Estes falsos cristos, esses falsos profetas, irão estipular valor, mesmo dizendo que não cobra para ministrar a palavra de Deus, mas mesmo assim eles colocam, muitos deles, não todos, envelopes, determinando o preço X para cada ovelha, né? Envelopes até mesmo de R$100, de R$50, de R$20 e de R$10. Meus queridos, nós temos que ter cuidado. Nós, ovelhas do Senhor, temos que ter cuidado com esses falsos profetas. Pois a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas o que não crê, simplesmente será condenado. Nós entendemos que isso é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos concedeu, para que nós possamos ir expandir o evangelho gratuitamente a toda criatura, né? Então entendemos que se é gratuitamente, a palavra de Deus, ela diz que de graça vos recebi e de graça vos dará. De graça nós recebemos de Cristo o dom da palavra, e de graça nós temos que transmiti-lo para que a alma se renda aos pés do Senhor, pois o reino dos céus é gratuitamente. Sabemos nós que se vier outro, mesmo que seja um anjo do céu, descendo sobre a terra, pregando o evangelho que nós nunca temos ouvido e visto, a Bíblia nos afirma que este é considerado como anátema, amaldiçoado. E então, meus queridos, gratuitamente se deve pregar o evangelho, gratuitamente se deve expandir o evangelho, não é por troca de bens financeiros. Isso é mamon, isso é o amor ao dinheiro, isso se chama falsos profetas. Tenha cuidado, tenha muito cuidado com os falsos profetas que já se levantaram dentre muitos, e eles farão tão grandes sinais que será possível enganar até os escolhidos. Vamos ler Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Preste bem atenção neste versículo. Preste bem atenção neste versículo, que temos que se acautelar, temos que ser vigilantes, temos que estar nos pés de Jesus Cristo, temos que estar em convicção de que o Senhor Jesus Cristo nos alertou de antemão. Surgirão falsos profetas e falsos cristos, e farão tão grandes sinais, prodígios, e se for possível, engana até os escolhidos. Vamos prestar atenção naquelas pessoas que nós colocamos diante do altar do Senhor para ministrar o evangelho. Será essas pessoas que vêm ministrar dentro das denominações, será se essas pessoas estão capacitadas para expandir o evangelho gratuitamente? Pois a palavra de Deus diz que os lobos devoradores, por fora, são parecidos com ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, aqueles que extorquem
a palavra de Deus, aquele que muda a essência da palavra de Deus para puxar bens financeiros das ovelhas. Tenham bastante cuidado que os falsos profetas já têm se levantado sobre a terra. Tenham cuidado o bastante, porque Jesus Cristo ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei a vós, cearei com vós, vós também ceará comigo. Jesus Cristo está alertando, ele alertou há milhares e milhares de tempos atrás e continua alertando através dos seus profetas. Cuidado com os falsos profetas que vêm ensinando em troca de alguma coisa. Que vem ensinando, mesmo que seja a palavra de Deus, mas ele está pensando em adquirir algo em troca. E a palavra de Deus, ela nos afirma que nós temos que transmitir o evangelho gratuitamente. De graça recebi, e de graça vos dará. De graça o Senhor Jesus Cristo deu autoridade, poder e discernimento para os seus discípulos, expandiu o evangelho. Aonde eles chegavam, eles encontravam quem era o líder daquela cidade. E ali eles repousavam naquela cidade. Se tivesse algum filho de paz ali naquela cidade, eles repousavam naquela cidade, naquele lugar, aonde encontraram. É onde eles deram a paz e receberam a paz. Se, porém, não retribuísse a paz, ele saía daquela cidade batendo os seus pés no alpendre daquela casa, para que o pó daquela casa, daquela cidade, daquele lugar que estava debaixo das suas sandálias não viesse a contaminar outro lugar. E então esses discípulos partiam para o outro lugar, para outra cidade, até encontrar um filho de paz que lhe desse a paz, que lhe retribuísse a paz. Então ali, quando eles chegavam naquela cidade, que tivesse um filho de paz, ali a palavra de Deus diz que eles repousavam naquela cidade. Só saía dali enquanto aquela cidade toda tivesse ouvido o evangelho através dos ministros do evangelho. Eles partiam para outras cidades. E assim eles iam diante das ovelhas perdidas, ministrando o santo e poderoso evangelho do Senhor. De graça eles receberam. E de graça ele estava repartindo aquilo que ele recebeu. E o que foi que eles receberam? Eles receberam poder sobre os demônios. Eles receberam o dom da palavra. Eles receberam o dom de cura. Eles receberam o dom de discernimento. Né? Eles receberam vários dons para pregar o evangelho. Para que aonde que a palavra do Senhor fosse, eles iriam para falar das grandezas do Senhor, através da boca dos apóstolos. Os apóstolos, nenhum deles estipulava valor para pregar. Nenhum deles colocava envelope no meio da igreja ao finalizar o culto, para que alguém pudesse se compadecer para dar algo para eles. Mas, simplesmente, eles ministravam o evangelho. Aquelas pessoas que sentiam de dar alguma oferta, eles recebiam. Por isso, a Bíblia diz que a oferta e o dízimo é lícito diante de Deus. As únicas coisas que são lícitas de acordo com a palavra de Deus, que fala sobre alguém que teve no seu coração uma vontade, um desejo de ofertar, ou de dizimar, ou de dar alguma coisa para alguém que está ministrando o evangelho, eles vêm receber. Mas que eles não estipulassem valor para se ministrar o evangelho. Pois o Senhor Jesus Cristo já pagou. E aquela conta foi uma conta muito cara. Jesus Cristo pagou tudo por mim e por você. Né? O evangelho de Deus, meus queridos, é gratuitamente. Louvado seja o santo e bendito nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.